Olá a todos, muito boa noite. Bem-vindos a mais um estudo bíblico. Nesta noite aqui da Igreja Nova Aliança, em Elvas, é com muita alegria que nós podemos partilhar a palavra de Deus. E nesta noite eu quero trazer uma mensagem muito poderosa. Uma mensagem que fala ao coração de todos nós. A mensagem que eu hoje trago chama-se 3 dias sem Jesus. Eu quero que tu esta noite feches os teus olhos e ores comigo para que possamos imaginar o que são 3 dias sem Jesus e como é que nós depois podemos recuperar esses 3 dias sem Jesus. Querido Deus Pai, obrigado por nos poderes dar mais uma oportunidade de poder partilhar a Tua palavra, a Tua mensagem viva, Senhor. Obrigado porque eu sei que somos muitos a ouvir nesta noite esta mensagem, 3 dias sem Jesus. E esta é a realidade, é que nós muitas vezes na nossa vida, Pai, nós ficamos sem Jesus na nossa vida. E 3 dias sem Jesus são 3 dias sem paz, sem amor, sem alegria, sem vida, sem prosperidade e sem rumo. Obrigado, Senhor, por nos permitires que nesta noite nós possamos partilhar a Tua palavra e este ensinamento para os tempos que aí se avizinham, que nós sabemos que em Ti somos mais que vencedores. No nome de Jesus. Abram todos comigo Lucas 2, versículo 41 ao 52. Eu repito. Lucas 2, versículo 41 ao versículo 52. E diz assim a palavra de Deus nesta noite para todos nós. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa, e regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não soube José, nem sua mãe. Pensando, porém, que ele viria na companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontravam, voltaram a Jesus em busca dele. Gravem esta palavra. Voltaram atrás em busca dele. Gravem esta mensagem. Voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, acharam Jesus no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-o e interrogando-o. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. E quando o viram, maravilharam-se. E disse-lhe a sua mãe: Filho, por que fizeste isso para conosco? Eis que o teu pai e eu estamos ansiosos em procurar-te. Mas Jesus respondeu assim: Por que me procurais? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam a palavra que Jesus lhe havia dito. E desceu com eles e foi para Nazaré. E ele era sujeito aos seus pais. A sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, graça para com Deus e os homens. Maria e José levou Jesus ao templo naquela época. Ou seja, a palavra de Deus diz-nos que era hábito todos os anos levar Jesus ao templo. E no início da sua adolescência, quando ele tinha 12 anos, era apenas uma criança adolescente. Na volta do templo, eles perderam Jesus. E passaram 3 dias sem Jesus, procurando Jesus por tudo que era o seu sítio. Eu imagino a ansiedade de Maria e José. Imagina tu nesta hora, a ansiedade na tua vida, ficares sem Jesus 3 dias na tua vida. Porque
que isso pode acontecer. E ainda te digo mais, isto está a acontecer em 2021. Muitas pessoas estão sem Jesus por 3 dias. E isso cria uma ansiedade, um desespero. Cria como se fosse um sepulcro, uma escuridão na nossa vida. Assim como criou uma escuridão no coração de Maria e de José, porque não encontravam Jesus, assim nos tempos atuais, nós estamos a criar um coração escuro, um coração sem rumo, porque não temos Jesus Cristo. Já pensaste estar 3 dias sem Jesus? Eu não quero imaginar 3 dias sem Jesus nos tempos que hoje estamos a passar, em plena crise pandémica, a nível mundial, e não sabemos o fim dela. E reparem que os discípulos viveram com Jesus 3 anos e meio e ouviram falar da sua partida, mas eles não entenderam o que era a partida de Jesus. É que muitas vezes nós vivemos também com Jesus, mas não entendemos a Jesus. Qual é a mensagem que Ele tem para nós? E os seus discípulos, diz aqui a palavra, que viveram 3 anos e meio e escutaram a sua partida. Mas há uma coisa muito bonita que eu quero ensinar nesta noite. Não estavam preparados para a partida de Jesus. Será que tu estás preparado para estar 3 dias sem Jesus? Não. Nem nós, nem Maria, nem José. E este estudo vai falar sobre esses 3 dias sem Jesus. Toma atenção, senta-te no teu sofá, no teu banquinho e ouve aquilo que Deus tem para falar nesta noite ao nosso coração. Esta é a mensagem de Deus para a tua vida. 3 dias sem Jesus. E porquê é que nós estamos 3 dias sem Jesus muitas vezes? Sabem porquê, amados irmãos, em Cristo? Porque muitas vezes nós perdemos de vista a Jesus. Porquê? Porque nós passamos à frente de Jesus. Nem damos a oportunidade de ser Jesus a ir à nossa frente. Assim como os pais de Jesus foram à frente de Jesus, nem olharam se Jesus estava à sua frente. Assim somos nós no dia, com as tarefas da nossa casa, da nossa vida, problemas familiares, com o emprego, com as circunstâncias. Nós deixamos ser nós a passar à frente de Jesus, em vez de ser Jesus a passar à nossa frente. E foi isso que aconteceu, e é isso que acontece nos dias de hoje. Deixamos nós ser à frente de Jesus, em vez de sermos Jesus à nossa frente. E é por isso que nós ficamos sem Jesus na nossa vida. Foi o que aconteceu com Maria e com José. Deixaram que Jesus ficasse para trás. E nós deixamos muitas vezes, em primeiro lugar, Jesus na nossa vida. Primeiro está a telenovela, o futebol, a casa, os filhos, a família, a cama, o colchão, a roupa, a casa, tudo. E só Jesus depois está em segundo plano. É por isso que nós ficamos sem Jesus, porque passamos à frente de Jesus e deixamos Ele para trás. O segundo ponto que eu quero dizer é porque também nós pensamos que Jesus está onde não está. Isto é importante para ti, jovem. Isto é importante para ti, jovem. Nós deixamos de ter Jesus na nossa vida porque pensamos que Jesus está onde Ele não está. Às vezes pensamos que Ele está nos nossos amigos e Ele não está nos nossos amigos. José e Maria pensaram que Jesus estava no meio dos amigos e dos parentes. Por isso é que a Bíblia diz que Ele foi à casa dos parentes e dos amigos. Nós também muitas vezes pensamos que Jesus está na casa dos parentes e dos nossos amigos. Mas Jesus não estava na casa dos parentes e dos nossos amigos. Jesus estava onde eu vou dizer mais tarde. Então nós muitas vezes procuramos Jesus erradamente nos sítios errados. Assim como Maria e José também pensavam que estavam nos amigos e nos parentes. Várias vezes nós jovens andamos nas escolas, nas turmas e pensamos que Jesus está lá. Mas Jesus não está lá muitas vezes. Eu não estou a dizer que Ele não esteja, mas muitas vezes Jesus não está lá. Até mesmo junto de pessoas da nossa igreja, quando falamos mal uns dos outros, pensamos mal uns dos outros. Quando nós abrimos a nossa boca e no nosso coração pensamos outra coisa. Quando eu digo que amo aquele irmão de boca, mas no meu coração eu não estou a amar aquele irmão. Então Jesus não está na minha vida, porque Ele chama-nos de mentiroso. Como é que eu posso dizer que amas a Deus, que aqui não vês, se tu não amas o teu irmão a quem tu vês?
Essa é a mensagem de Jesus nesta noite. É por isso que nós ficamos sem Jesus muitas vezes na nossa vida. Porquê? Porque primeiro pomos tudo à frente de Jesus. Maria fez isto e José. E também porque Maria e José procurou Jesus onde não era o seu lugar. Assim também nós na nossa vida procuramos Jesus em muitos sítios. Quando há um lugar, e eu vou dar esse segredo, que Jesus está sempre à nossa espera. Eu vou dizer nesta noite onde é que esse lugar é. Então, diz que até mesmo junto dos religiosos que enganam muitas vezes com as suas fábulas, com as suas ideologias, com as suas formas de pensar, com as suas formas de agir. Eu digo muitas vezes para os meus jovens que eu conheço no dia a dia, cuidado com quem tu andas, porque se nós abrirmos em 1 Coríntios 33 diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então procura Jesus nos irmãos da igreja, aqueles irmãos que têm a fé já erradicada, como os irmãos que estão aqui nesta noite, irmãos que já têm comunhão com Cristo. Porque o apóstolo Paulo nunca errou também. E quando ele disse para nós que as más conversações produzem e corrompem os bons costumes. Então nós devemos procurar Jesus no sítio certo e não muitas vezes nos amigos e nos parentes, mas no sítio certo que eu vou dizer daqui a bocadinho. Porque é que nós perdemos também Jesus na nossa vida? Porque também o procuramos no lugar errado. No versículo 44 diz que então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Além de passar à frente de Jesus, pensava que Jesus estava à sua frente. Maria e José também procuraram no lugar errado. Procuraram nos sítios que não deviam ter procurado. E por isso perderam de vista a Jesus Cristo. E por isso é o que Jesus, ou seja, Maria e José, entraram em desânimo, em pânico, porque não viam Jesus. Amado irmão, nos tempos atuais, em 2021, não deixes as tarefas da tua vida ficar à frente de Jesus. Não deixes o teu trabalho primeiro que Jesus. Não deixes a escola primeiro que Jesus. Não deixes os teus amigos primeiro que Jesus. Não deixes os teus parentes primeiro que Jesus. Sabes porquê? Porque vais perder Jesus na tua vida. Porque eu aprendi com Cristo. Procurai primeiro o reino e a sua justiça, e o resto vos virá por acréscimo. Os 3 pontos que nesta noite eu posso perder a Cristo na minha vida é passar à frente dele. Por tudo é à frente dele. É pensar que ele está num sítio e ele não está. Assim como Maria e José pensou que estavam nos seus amigos e parentes. Às vezes eu penso que está ali, que está acolá. É pensar no lugar errado. E é procurá-lo no lugar errado. E pensar que Jesus vinha atrás de mim. Maria e José pensou isso. Maria e José pensava que Jesus vinha atrás dele. E erraram. Porque Jesus não vai atrás de ninguém. E uma das mensagens que Jesus ensinou foi: dai um passo para mim que eu darei 2 para ti. Mas o primeiro passo tem que ser o ser humano. Tem que ser eu e tens que ser tu. Então se tu não queres perder 3 dias Jesus Cristo na tua vida, não ponhas nada à frente de Jesus. Não ponhas os teus compromissos primeiro que Jesus. As circunstâncias, os problemas. Outro dia alguém chegou ao pé de mim assim: eu vou engrandecer Jesus, a Deus. E eu perguntei a essa pessoa: o que é para ti engrandecer a Deus? E ela respondeu-me: é engrandecê-lo. E eu disse: olha, eu não engrandeço a Deus. Ai não, irmão Luís, não. Eu não engrandeço a Deus, porque Deus já é grande. Ele já é poderoso, Ele é altíssimo. E tu o que é que você faz? O que eu faço é mostrar um espelho. É mostrar que Ele é grande. Eu não vou engrandecê-lo, porque Ele já é grande. Eu vou enaltecê-lo, glorificá-lo, adorá-lo, prostrar-me aos seus pés. Olha, eu não sabia dessa palavra. Pois é. É isso que eu faço. Eu exalto a Deus. E não engrandeço a Deus, porque Ele já é grande. Ele é maior que eu, Ele faz de mim o que Ele quer. Eu preciso, eu dependo dEle. E foi aquilo que Maria naquele dia não fez.
Maria acompanhou Jesus. Muitas vezes nós em 2021 acompanhamos a Jesus na nossa vida, no dia a dia, em casa, no trabalho, onde for, mas esquecemos-nos dele. Quando vamos para aquela festinha, Jesus deixou de entrar naquela festinha. Quando chegamos à nossa casa, estão os pais primeiro que Jesus Cristo. Está errado? Não. A palavra de Deus diz no mandamento honrar pai e mãe, honrar mãe. Mas também Jesus diz: aquele que ama mais o seu pai e a sua mãe do que a mim não é digno de mim. Então devemos fazer o contrário que Maria naquele dia fez, que se arrependeu por resto da sua vida. Imagino eu aquela mulher, o sofrimento que ela teve, José, não ver o seu filho durante 3 dias. Imagina tu não vês o teu filho durante 3 dias e procurar por tudo quanto é sítio e ele não está lá. Muitas vezes nós fazemos isso, pastora. Procuramos Jesus por tudo quanto é sítio, mas esquecemos que o deixamos lá atrás. Então, quando a tua vida não é abençoada, quando o teu emprego não aparece, a tua vida profissional caiu, a tua enfermidade perdura na tua vida, é porque as tuas decisões foram erradas em deixar Jesus lá atrás. Deixa Jesus ir à tua frente. Se tu vês que as coisas estão lentas, para, medita e ora. Fica na montanha à espera de Jesus. Não te percas da visão de Jesus, para que não te arrependas e tenhas que voltar atrás à procura dele, e depois não o encontras, porque ele tem um lugar preparado para nós o procurarmos. E é isso que nesta noite eu vou ensinar. Que ontem à noite perguntaram-me: como posso reencontrar Jesus? Como é que Maria e José reencontraram Jesus depois de o perderem de vista? Depois de passarem à frente de Jesus? Depois de procurarem Jesus no sítio errado? Nos amigos e nos parentes, que está a Bíblia a dizer que foi aos amigos e aos parentes. E como é que eu posso encontrá-lo? Então eu vou ensinar-te. Diz no versículo 45: e não tendo encontrado Jesus, voltaram a Jerusalém a procurá-lo. A melhor decisão que José e Maria tomaram foi retornar a Jerusalém. A melhor decisão que nós podemos tomar na nossa vida é voltar para a casa do Senhor. É por isso que muitas vezes nós perdemos a nossa vida, porque as nossas escolhas são erradas e são más. Nós devemos voltar para trás para procurar a Jesus Cristo. Voltar à sua casa, à Nike em Elvas. Se tu estás perdida e não encontras Jesus, tu podes procurar, seja em qualquer igreja que for, mas se foi aqui que tu deixaste a Jesus Cristo, é aqui que tu tens que voltar a procurá-lo. Não é noutro lugar, é aqui, porque foi aqui que tu te encontraste com Jesus. Maria não foi a Betânia, nem a Betel, nem a Nazaré. Maria e José levaram Jesus a Jerusalém. E foi lá em Jerusalém que eles estavam com Jesus. Então é aqui que nós temos que voltar ao nosso primeiro amor, a encontrar-nos com Jesus Cristo. Porque foi aqui que nós o deixámos. E foi inteligente nessa hora, Maria e José voltaram para Jerusalém à procura de Jesus Cristo. E sabe o que é que encontraram? Encontraram Jesus Cristo no meio dos doutores e dos sábios. O segundo ponto, para encontrarmos novamente a Jesus, está no versículo 46, que diz: 3 dias depois, acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando. Quando os pais de Jesus encontraram, viram que ele estava na casa de Deus, com os servos de Deus. Eu tenho que voltar para Jesus e voltar a estar com os irmãos de fé na casa do Senhor. Amá-los, ajudá-los, ensiná-los, aprender. Foi aquilo que Jesus fez no templo em Jerusalém. E diz que assim também os jovens de hoje, as amizades têm que ser com os servos de Deus, porque são aqueles que nos encaminham no caminho mais correto e mais certo e mais rápido para chegar ao encontro de Deus. Eu sei que lá fora há amigos bons do coração, pastor, eu sei que há, mas o Senhor Jesus Cristo estava onde? No meio dos doutores e no meio dos sábios. Estavam a ouvir. É aqui que nós vimos ouvir os nossos líderes falar e ensinar sobre Deus. Eu
quero dizer-te nesta noite, algo muito importante. Eu estou a fazer isto há um tempo atrás. Foge de lugares e de pessoas que te sugam espiritualmente e emocionalmente. Nós em Covid-19, em 2021, estamos aí para lugares onde nos sugam espiritualmente e sugam-nos emocionalmente. Temos que fugir desses ambientes e desses lugares. E quase para concluir esta mensagem, nesta noite, o terceiro ponto para encontrar Jesus está no versículo 47 e 49, que diz: todos os que ouviam muito admiravam a sua inteligência e as suas respostas. 49. Não sabeis que me cumprir e estar na casa de meu Pai. Quando Jesus foi encontrado, o que é que ele estava a fazer? Ele estava a conversar sobre as Escrituras do seu Pai. Então, se tu queres encontrar a Jesus Cristo novamente na tua vida, retorna à casa de Deus. Retorna à casa onde tu te encontraste com Jesus. Se foi aqui na Nike em Elvas, retorna à casa do Pai. Assim como Maria e José fizeram, retornaram a Jerusalém, ao templo onde o deixaram. Procura servos, homens de Deus e mulheres de Deus, que possam ensinar-te e educar-te o caminho mais certo, mais suave e mais rápido para chegar à presença de Jesus. E assim, ao ouvirmos a palavra de Deus, aprendermos da palavra de Deus, e por isso é que diz a Bíblia que Jesus era guiado pelo Espírito de Deus. Porquê? Porque Jesus é o Verbo de Deus feito carne. Mesmo que tu não entendas toda a Bíblia, como José e Maria não entenderam naquela hora, permanece na casa do Senhor, porque essa missão convém ao Espírito Santo, dá-nos o entendimento, a sabedoria e a graça. É importante retornarmos à casa de Deus, estarmos na presença de Deus, conviver com os servos de Deus e ouvir a palavra de Deus, e não procurar lá fora, porque Maria e José não encontraram Jesus em nenhum lado, e hoje em 2021 isso está a acontecer. Eu não vou encontrar Jesus em nenhum lado, não vou deixá-lo passar à minha frente, não vou encontrá-lo na casa dos parentes, dos amigos, nos lugares errados, e vou encontrar Jesus na casa do meu Pai, assim como Maria encontrou Jesus. E quero dizer nesta noite, guarda estas palavras no teu coração, para que o Espírito Santo um dia vai lembrar-te desta mensagem desta noite. Um dia o Espírito Santo vai contender com o teu coração e vai dizer-te assim: olha, realmente procurei por todos os lugares. Isso acontece no tempo atual. Eu estive a ouvir aquele pregador, não está errado, não está errado. Tudo faz falta na vida, aprender o bom, o errado, o menos bom, tudo faz falta na vida. Mas um dia o Espírito Santo vai dizer para ti: conheceste Jesus naquela casa, é naquela casa que tu tens que estar. Foi ali que tu recebeste o leite maternal. E um bebê nunca se esquece do leite maternal. Nunca, nem nunca se deve esquecer. Jesus Cristo nunca esqueceu as suas origens do seu Pai. E nunca houve uma vez que Ele dissesse assim: eu sou eu. Ele disse: tudo o que eu vejo, o vejo do meu Pai. Tudo o que eu sou do meu Pai. Tudo o que eu aprendi, o aprendi do meu Pai. E tudo aquilo que eu faço, o aprendi do meu Pai. E não houve nenhuma oração que Ele não dissesse para o Pai, a não ser sempre dizendo: que se faça em mim a tua vontade. Esta é a vontade do Pai, é que nós regressemos aos seus braços em 2021. Ainda nos está a dar uma oportunidade de deixar lá fora, de procurar lá fora, no mundo, Jesus Cristo, porque Jesus está à nossa espera, no seu tempo. Ele está de braços abertos nesta noite aqui, para receber-nos de braços abertos. Então nós não devemos nunca mais procurar perder de vista a Jesus. Se for preciso na tua vida, para.
Não avances. Para. E deixa Jesus ir à tua frente. Porque Ele é que é o caminho, é a verdade e é a vida. Para terminar, no versículo 52, diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Hoje nós devemos crescer fisicamente como corpo, nos dias atuais, no tempo em que crescemos mentalmente, aprendemos novas coisas, novas circunstâncias, assim como a internet, a televisão, a rádio, tudo. Devemos crescer em graça e sabedoria. Mas eu vou dar a chave para vocês todos. E o Espírito Santo um dia vai contender com vocês e vão se lembrar desta mensagem, que é importante. Fisicamente, crescer em estatura. Mentalmente, crescer em sabedoria. Espiritualmente, crescer na graça. São estas três coisas que nós temos nos tempos de hoje. Crescer em estatura, em sabedoria e em graça. E só assim nós seremos felizes por inteiro. Caso contrário, não somos felizes por inteiro. Somos felizes um dia, outro dia estamos tristes. Então nunca mais deixes que Jesus fique para trás na tua vida. Não faças como Maria e José. Foi um exemplo para mim. Foi um exemplo na minha vida. Então eu deixo sempre que Jesus vá à minha frente. Muitas vezes nós temos que parar na nossa vida para meditar. Quando Jesus diz, orai, jejuai, meditai na minha palavra, noite e dia. Meditar é para tu ficares sossegado e deixares que seja Ele o teu guia. E procurares na tua casa, que é a casa do Senhor. E guarda estas palavras que eu escrevi. Guarda, fica gravado hoje. Esta é a tua única saída. Não há outra saída. Jesus Cristo é a saída. Vir à casa do Pai e perseverar na casa do Pai. Eu vou orar para terminar este estudo. 3 dias sem Jesus. Obrigado, Pai, porque nesta noite Tu ensinaste-me que Maria e José levaram Jesus, o Teu filho primogênito, ao templo em Jerusalém. E na sua correria da sua vida, do dia a dia, Maria e José deixaram Jesus para trás e perderam de vista a Jesus. Aprendi que eles procuraram por tudo quanto era sítio, amigos, parentes, lares, casas, e nunca o encontraram. E aprendi nesta noite que procuraram Jesus nos lugares errados. E isso foi aquilo que eu tenho feito na minha vida constantemente nos dias atuais. Deixei Jesus para trás, depois procurei Jesus nos amigos, na minha família, em todos os sítios, e nunca encontrei. E aprendi também que eu fui como Maria, como José. Procurei Jesus nos lugares errados. Pensava que Jesus estava aqui, ou lá, no outro lado, e Jesus não estava. Mas também aprendi contigo, Senhor, nesta noite, que Maria e José, na hora certa, voltaram para trás, voltaram para a sua origem, voltaram para o templo, voltaram para Jerusalém e encontraram o seu filho no meio dos servos, ouvindo, escutando as suas sabedorias, as suas palavras sábias. E é aquilo que eu tenho que fazer no tempo de hoje, 2021, é regressar à minha base, à casa, à Igreja Nova Aliança, em Elvas, e ouvir os servos, aprender dos servos e caminhar com os servos e aprender com os pastores desta igreja, com os líderes desta igreja, assim como Jesus ensinou os doutores e os líderes. Obrigado, Senhor, por esta mensagem. E eu aprendi que a única solução é esta, é voltar de novamente aos braços de Jesus, a beber do leite materno para poder crescer em graça, estatura, em sabedoria, estatura e graça. Que esta noite Deus ricamente abençoe nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Olá, família linda. Acredito que foi muito bom estarmos aqui todos juntos a aprender um bocado mais da palavra de Deus. E nesta hora gostaria de referir um versículo que o irmão Luís referiu, que foi o do buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E basicamente gostaria de vos convidar então a buscarmos este reino, a buscarmos essa justiça através da nossa oferta, investindo neste reino, investindo nesta obra, porque eu tenho a certeza que quando nós o fazemos, Deus recompensa, Deus cuida de nós em todas as áreas das nossas vidas. E então gostaria de convidar, vai passar aqui o IBAN e o MBWay da nossa igreja, e podes fazer a tua oferta e também podes contribuir para cabazes que serão entregues às famílias mais necessitadas. Cada cabaz tem o valor de 60 €, ou podes ainda contribuir para estes cabazes através de alimentos que podes trazer e serão bem entregues e tenho a certeza que farão a diferença na vida daqueles que mais precisam. Vão agora também passar os anúncios dos cultos que temos durante a semana, das celebrações que temos durante a semana, e Deus vos abençoe.